Nós recebemos aqui para a continuidade dos nossos diálogos pré-eleitorais, aqui em Parnaíba, o pré-candidato a prefeito Zé Hamilton. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos vocês aqui que fazem a Costa Norte. E boa tarde aos telespectadores, que são muitos em Parnaíba. Pré-candidato, nós continuamos aqui com esses nossos diálogos, acompanhando atento cada movimentação de vocês enquanto pré-candidatos. E nessa última semana, desde a sua última vinda aqui, eu vi que o senhor tem carregado e elevado um pouco mais o tom, principalmente contra os seus adversários ou ali os políticos que não estão seguindo a mesma linha de entendimento que o senhor. O que é que tem lhe incomodado nessa última semana? Well, me incomodado mesmo, nada, certo? Mas eu acho que, como vocês aqui, que eu sempre digo, dão um exemplo de educação política, né? Dando voz a todos aqui, né? Do mesmo jeito, eu acho que a campanha em Parnaíba devia ser levada assim, tá certo? Num tom de discussão de problemas, né? Num tom de quais as suas ideias, né, para Parnaíba, não num tom de agressão, tá certo? Eu fui realmente, era um assunto até que eu não gosto nem muito de tratar, mas eu fui violentamente agredido pela prefeita de Parnaíba, certo? Isso o senhor quer dizer sempre se referindo ali à deputada estadual Gracinha Monsanto. Sim, porque na verdade é ela que é a prefeita, ela usurpou o cargo de prefeito, né? Que isso é um crime de falsidade ideológica. Ela usurpou o cargo de prefeito do pai e ela que realmente é a prefeita de Parnaíba. Todo mundo na Parnaíba sabe disso, tá certo? Então veja bem, eu fui violentamente agredido por essa senhora. Pessoa que eu nunca mencionei nem o nome dela, tá certo? Respeito, tá certo? Nunca conversei com essa senhora um dia, um momento, tá certo? Mas sempre a respeitei, tá certo? Ela hoje é deputada estadual e prefeita de Parnaíba. Não quero entrar no mérito disso, mas respeito. Se eu encontrar com ela, tratarei bem, não irei com o tamanho que está na cara dela, tá certo? E espero que ela não venha dar com o tamanho na minha cara, como ela faz com o candidato dela, tá certo? Portanto, eu fui violentamente agredido por essa senhora, certo? Dentro das agressões que ela me fez, fala em corrupção, tá certo? Que eu devia ter sido preso, essas coisas, né? O Helder, telespectadores, a única pessoa que eu conheço, que eu tomei conhecimento, que foi presa, foi defenestrada do poder, foi o pai dela, que foi caçado por corrupção. Então essa senhora devia procurar respeitar os outros, tá certo? Respeitar a mim, respeitar a população, respeitar os funcionários públicos, tá certo? Então, eu acho que isso não leva a nada, isso não constrói a grandeza dessa cidade. Essa cidade, ela tem eu já disse várias vezes, ela tem um gênero da liberdade. É uma cidade que prima pela sua liberdade, pela sua independência. Não é por menos que Parnaíba foi uma das primeiras cidades a se levantar pela independência do Brasil, não é? Então, eu gostaria de pedir a essa senhora, nessa oportunidade aqui que você me dá, eu gostaria de pedir a essa senhora que vamos levar uma campanha de respeito às pessoas, vamos levar uma campanha de respeito aos adversários. Nós não somos inimigos, nós somos adversários políticos circunstancialmente. Portanto, eu gostaria somente de pedir um favor a essa senhora, que ela me respeite, como eu respeito ela e a família dela. Me respeite. Eu não sou um moleque, tá certo? Eu não tenho família, a minha família não tem passado de assalto, de nada disso. Minha família é uma família digna,
que viveu toda ela aqui na Parnaíba. Eu nasci aqui, me criei meus filhos, casei aqui, tenho esposa, tenho família e tenho residência própria. Que história é essa de agressão dessa forma? Não é? A senhora, eu lhe peço encarecidamente, vamos respeitar a população de Parnaíba, vamos respeitar os nossos adversários, vamos fazer uma campanha de propostas, tá certo? Mostrando o nosso passado, o nosso presente e o que pretendemos para o futuro, tá certo? Se às vezes o gardenal não resolve, às vezes um banho resolve. Portanto, eu peço à senhora mais uma vez, encarecidamente, gostaria que a senhora me respeitasse, a mesma forma que eu lhe respeito. É só isso, Helder. Eu não tenho... E isso não vai me levar mágoa para o coração, não. Eu não levo isso mágoa para o coração, não. Em relação aos apoiadores do outro candidato, o que eu disse foi o seguinte: eu disse que eu passei o tempo todo, esses 12 anos, sem fazer um comentário pejorativo do doutor Florentino. Nenhum. Eu duvido que alguém traga, ou na internet, ou seja onde for, onde eu tenha feito um comentário pejorativo a ele. Embora tenha sido perseguido os meus amigos na sua administração. Embora, na sua administração, minha mulher tenha sido muito humilhada na prefeitura. Mesmo assim, eu nunca fiz um comentário sobre a pessoa do doutor Florentino, hoje deputado federal. Agora, Celso, no momento em que ele apresenta a sua esposa como candidata a vice por uma chapa que é meia adversária, tá certo? Eu quero dizer para a população que agora eu posso falar da ingratidão desse moço. Tá certo? E para mim, a pior qualidade que um homem pode ter na vida é ser ingrato. Mas também não tenho mágoas, não tenho nada. Cada um segue sua vida, cada um tem sua personalidade, tá certo? Cada um tem a sua maneira de viver e de agir, certo? Eu, se algum dia eu fui ingrato com alguém, foi involuntário. Portanto, o que eu disse foi isso. Porque eu quero que essas pessoas façam campanha respeitosa. Nós estamos fazendo a campanha para respeitar a população da Parnaíba, Helder. Não estamos fazendo campanha aqui para estar trocando agressões um com o outro, não. Isso é ruim, isso é triste. Mas na dor também toda a carne se contrai. O senhor não vai ficar calado, então? Não. Por quê? Olhe, existe um ditado que diz que quem muito se abaixa, o fundo aparece. Se me agredirem, eu vou dar a resposta. Agora, darei a resposta com calma. Não vou dar a resposta batendo em ninguém, agredindo ninguém, não. Tá certo? Graças a Deus, eu não tomo gardenal, tá certo? E graças a Deus, não uso tamanco para bater em ninguém, não. Tá certo? Então, essas coisas é que eu disse. E isso, a população pode julgar aí. A população pode julgar. É verdade que eu disse sobre o doutor Florentino? Pergunte à população. É verdade o que eu estou reclamando e pedindo a esta senhora, que vamos nos respeitar? Pergunte à população. Tá certo? Eu sou um servo dessa população. Tá certo? Agora, eu não sou um papa-hóstia para ser ingrato. Não. Que Deus é esse? Você acredita em que mesmo? Você acredita realmente em Cristo? Você acredita realmente em Deus? Sendo ingrato com as pessoas? Não. Isso não tem aprovação nenhuma da religião.
que as pessoas têm. Portanto, é só isso, eu não tenho mágoa de ninguém, eu já fui tão agredido nessa cidade, tá certo? Em determinado momento, eu fui tão agredido nessa cidade, mas eu não tenho nenhuma mágoa. Uma das pessoas que mais agredia, mandado pelos outros, tenho um bom relacionamento com ele, me dou bem, trato bem, ele me trata bem, tá certo? Significa que eu não trago mágoas, eu não tenho isso comigo, não. O meu desejo é único, é servir a cidade enquanto eu tiver condições físicas e mentais para poder administrar Parnaíba, só isso. Pré-candidato, passadas essas questões subjetivas também, eu gostaria de pedir a sua opinião sobre uma problemática que persiste na cidade de Parnaíba, que é muito grave e atinge a nossa comunidade ainda hoje, que é a situação do abastecimento de água. Aqui mesmo, na cidade, inúmeras reclamações nós recebemos aqui ao longo de uma semana e hoje já em alguns bairros da cidade com mais de 6 dias sem chegar uma gota de água sequer na torneira do cidadão. A instituição que é a Unirim, que precisa de água constante para fazer a hemodiálise de seus pacientes, já estampou uma faixa pedindo socorro, SOS, não é por conta da falta de água, do desabastecimento de água que provoca aí esse prejuízo, né, para esse serviço que é um serviço de extrema utilidade pública e urgência, né? Que opinião o senhor tem sobre essas questões de abastecimento de água em Parnaíba? A gente está vendo aí o Estado está promovendo uma possível parceria público-privada para que os municípios fiquem aí a serviço dessas parcerias público-privada, ou seja, é um futuro incerto. O senhor, enquanto prefeito de Parnaíba, como que o senhor avocaria, como que o senhor chamaria a responsabilidade para essa crise que ainda existe na cidade? Veja bem, esse é um problema muito sério. Nossa família mesmo, ontem, nós estávamos muito preocupados, porque eu tenho um cunhado que faz lá 3 sessões de hemodiálise por semana. Certo? E isso é vital para a vida dele, certo? Nós ontem tivemos muita preocupação com isso e ficamos até reclamando, ligamos para a empresa, tá certo? Não conseguimos ser atendidos, tá certo? Mas essas coisas têm que ser tomadas uma providência, tá certo? Helder, quando as pessoas dizem que eu sou contra o porto, que eu sou contra o hidrogênio. Eu não sou contra isso, não. Eu não sou contra isso, não. A minha posição é que nós temos coisas mais urgentes, tá certo? E que são vitais para a vida dos cidadãos. Por exemplo, a questão da água. Então, o que é mais importante para Parnaíba hoje? Será o porto? Será o hidrogênio verde? No meu pensamento, o mais importante para Parnaíba hoje é dar condições para que as pessoas possam viver com dignidade, possam ser atendidas com dignidade, como é o caso aí da Unirim, tá certo? Que isso é uma coisa terrível, terrível, não tem nem como classificar, tá certo? Então, vejam bem, eu não sou contra hidrogênio verde, eu não sou contra Porto, não. Mas eu como cidadão, exijo que sejam tratadas as coisas primeiras. Continua lá o porto, continua o hidrogênio, mas vamos ter um olhar para essas emergências
que são fundamentais para a vida de todos nós. Porque hoje, graças a Deus, eu não estou lá na Unirim. Mas poderia estar. Ou poderei estar no futuro. Tá certo? Então não é uma questão de uma pessoa, de duas pessoas que merecem isso. Não. É a população toda que merece essa atenção. Tá certo? Se gasta tanto dinheiro com tanta coisa fútil. Tanta coisa fútil. Se faz reuniões em Parnaíba, se contrata carro, se contrata moto, se contrata ônibus, se contrata o diabo 4. Mas esquece o fundamental que é o povo. Tá certo? É por isso, meu Deus, é que eu sempre digo, eu não sou candidato da prefeitura, eu não sou candidato do governo do Estado, eu sou candidato do povo. Se o povo quiser, bem. Se o povo não quiser, bem. Porque quem manda é o povo. Agora, nós temos que ter a visão para esses fatores de urgência urgentíssima que precisam ser tratados. Quanto à GESPISA, tem mais um detalhe que eu quero dizer aqui a você e à população de Parnaíba toda. Todo esse saneamento que foi feito quando eu fui prefeito, em Parnaíba, fiz uma boa parte de saneamento na cidade, tudo isso a prefeitura passou para a GESPISA, tá certo? Sem um tostão de retorno. É um valor significativo. Então, no caso de uma privatização, que eu entendo que deva ser discutido com a população, com a sociedade civil, com os empresários, com a classe médica, com a classe de advogados, com todas as classes da Parnaíba. Isso é um problema muito grande, um problema sério. Isso deve ser discutido abertamente, francamente, para que todo mundo saiba qual é o caminho que deve ser tomado. E o caminho, Helder, que eu acho que deve ser tomado, será o caminho determinado por essas classes, tá certo? Porque elas é que vivem o dia a dia na cidade. Agora, isso tomado, eu também não aceito que o governo do Estado, lá de fora, venha e faça uma privatização aqui. Sim, e quanto o município vai receber, que ele deu tanto para essa GESPISA? Como eu estou lhe dando um exemplo aqui de toda a parte de saneamento. Para que a GESPISA apenas administrasse, mas o patrimônio foi todo para lá. E esse patrimônio é do município. Então, antes de você privatizar, tá certo? É como você vai vender um carro, para as pessoas entenderem melhor. Você vai vender um carro. Aí você chega para vender o carro, o carro custa 100 mil reais. Tudo bem, eu vou comprar o carro. Mas você precisa pagar ainda 50 prestações de R$1.000, tá certo? Então eu vou lhe pagar 50 mil. Os outros 50 eu vou pagar quem eu estou devendo. Então, nós temos que ver em que termos é essa privatização do Estado, certo? Porque o aeroporto de Parnaíba foi privatizado. E o que é que alterou até hoje essa privatização do aeroporto? O que é que foi feito nessa privatização do aeroporto? Pelo menos eu ando lá e não vejo nada. Certo? Então, nós temos que transferir um patrimônio municipal, que a GESPISA é devedora deste patrimônio. Nós temos que transferir um patrimônio do município recebendo o valor do município. Certo? Eu não sou contra, por exemplo, a Prefeitura de Parnaíba brigar pela privatização. Eu não sou contra, não. Eu só quero saber os termos dessa privatização. Tá certo? O que é que o município ganha e o que é que o município perde. Porque, às vezes, nós temos visto nesse Brasil todo algumas privatizações que são feitas para beneficiar uns ou outros. E a população, na sua maioria, ficar sofrendo do mesmo jeito. Tá certo? Esse é meu ponto de vista. Tá certo? Eu tenho o direito, Helder, como cidadão, eu não estou aqui nem como candidato, porque eu não sou candidato, eu sou pré-candidato. Mas como cidadão, eu tenho o direito
de protestar com algumas coisas da minha cidade. Eu tenho o direito, rapaz, eu sou um cidadão dessa cidade. Por que eu não tenho direito? Eu tenho o direito, por exemplo, de reclamar de quadras que estão sendo feitas na Avenida São Sebastião. Tenho o direito, sim, eu sou um cidadão. Existe alguma avenida nessa cidade mais perigosa do que a Avenida São Sebastião? Não existe. Existe alguma avenida nessa cidade que tenha mais tráfego do que a São Sebastião? Não tem. Aí você bota uma quadra no canteiro da São Sebastião. Quando o projetista dali, tenho quase certeza, o projetista projetou aquilo ali, foi para ter liberdade. Aí você mete uma quadra. Você está sujeitando a muitos acidentes ali, das pessoas trafegando de um lado para outro. Não é verdade? Quadrilódromo, eu tenho o direito, eu sou um cidadão. Aquilo ali é um absurdo. Eu não estou aqui com picuinha, com prefeitura, com nada, não. Eu vou lhe demonstrar como eu não estou. A prefeitura realizou lá um equipamento para skate. Parabéns. Parabéns à prefeitura por ter feito aquilo ali. A prefeitura não foi alejar um projeto de um arquiteto que visualizava outra coisa. Não, foi ali. E a ideia desse projetista que fez aquilo ali era que fosse somando os equipamentos, somando, até chegar no aeroporto. Para que quando a pessoa viesse a Parnaíba, turista, descesse no aeroporto, quando ele viesse, ele já viria aquela beleza, tá certo? Então não vamos montar umas coisas em cima das outras, né, para alejar um projeto que visava aqui. Se você olhar para aquele palco, ele tem um formato de uma asa delta, tá certo? Aquilo ali, a ideia do projetista era que aquela asa delta estivesse decolando, certo? Em direção ao mar, certo? Como é que a asa delta vai decolar com uma série de equipamentos na frente impedindo aquilo? Você tira a visão. Helder, a visão do engenheiro é uma, a visão do arquiteto é outra. O engenheiro, ele está ali para fazer a obra, realizar a obra, os cálculos estruturais, tá certo? A matemática, a física, tudo ali, tá certo? A visão do arquiteto é urbanística, tá certo? Ela é muito mais ampla. O arquiteto, quando ele está fazendo o projeto, ele está vendo o projeto realizado e como ele vai funcionar, tá certo? Então, nós temos que saber separar as coisas. Mas eu estou aqui fazendo picuinha, eu estou sendo contra a prefeitura porque ela exige que a Gespisa tome providência ou então privatize. De jeito nenhum. Agora, eu quero saber que privatização é essa. A população precisa tomar conhecimento. Realmente só não dá para ficar da forma como está ainda. Absolutamente. Pré-candidato, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a sua participação, acompanhando aí a evolução dos seus pensamentos durante essa fase de pré-campanha. Desejar uma ótima tarde para o senhor. Eu é que lhe agradeço, viu? E estou aqui muito feliz, certo? Em ver aqui você com um paletó muito bonito, certo? Um paletó verde, muito bonito. Quero lhe parabenizar pelo seu bom gosto, viu? E dizer que sempre estarei aqui à vontade. O que vocês me solicitaram, eu estarei aqui, viu? Eu não tenho absolutamente outra razão para me negar a falar com a população. Não, eu tenho que falar com essa população mesmo. Eu tenho que dizer para ela quais são os meus sentimentos, quais são os meus pensamentos, né? E quando a gente chega aqui, deixa eu lhe dizer, aqui a gente se sente à vontade. Se sente feliz, se sente alegre, né? E principalmente com você e todos aqui que fazem a Costa Norte. Todos são pessoas excelentes, são ótimas pessoas, capazes, né? Eu vi agora essa semana, tive um grupo de jovens que fazem aqui um trabalho técnico, tá certo?
que veio lá do primeiro polo de desenvolvimento, né? 30 jovens, trabalhando em 20 municípios, né? Na educação, várias áreas do município, dando assistência, vamos dizer, técnica, né? Nessa área que é tão importante, né? Eu fiquei orgulhoso de ver aquele jovem ali, 30 jovens, tá certo? E disse para eles, vocês contaram, eles dão assistência a 20 municípios, só não dão em Parnaíba. Parnaíba contratou uma empresa de fora. E eles ficaram marginalizados, tá certo? Eles saíram lá do polo, vieram para o Hotel Delta, o Hotel Delta cortaram até a luz, eles foram praticamente expulsos. E por iniciativa própria deles, eles estão fazendo esse trabalho e crescendo. São 30 jovens. Eles poderão ser um grande exemplo para Parnaíba. Muito obrigado a você. Se revelando. Quero lhe dizer que aprovo totalmente seu paletó, viu? Então, todo dia eu estou com um diferente, viu? não, mas esse aí é excelente, porque esse é o verde da esperança, rapaz, viu? Grande abraço, Ed. Obrigado para o senhor, um bom trabalho.